Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa Igreja Açores, no Dia da Mãe, terceiro domingo da Páscoa, em que a Igreja Portuguesa recorda as mães coragem da Ucrânia, pedindo oração para elas e para todas as mães do mundo que protegem, cuidam e educam num colo único que bebe na Escola de Maria. A Diocese de Angra prepara-se para, 2 anos depois da pandemia, realizar finalmente o primeiro dia diocesano da família, onde a mãe tem um papel fundamental. A 15 de maio, Dia Internacional da Família, todos os caminhos irão dar a Vila Franca do Campo, em São Miguel. Convívio, formação e oração é o objetivo da organização. Uma celebração da família, com as famílias e para as famílias da Diocese, que está aberta a todos quantos queiram connosco festejar a família. Com o tema Amor é Família, este dia pretende ser uma oportunidade de formação e oração para as famílias. Anita Dias, do Serviço Diocesano da Pastoral Familiar, adiantou ainda ao Igreja Açores o programa, que poderá, contudo, sofrer algumas alterações. Com início por volta das 9h30 da manhã, onde haverá o acolhimento no pavilhão Açor Arena, a oração inicial de boas-vindas terá lugar às 10 horas. Por volta das 10h30, as famílias são convidadas a deslocarem-se para diferentes locais, onde poderão assistir a várias comunicações, desde as crianças na igreja de hoje, os jovens rumo a Lisboa 23, até os desafios sociais da família de hoje. Por volta das 13 horas terá lugar um almoço partilhado no Açor Arena. As famílias são convidadas a levarem-se o piquenique, de forma a terem um almoço em convívio com outras famílias. Às 14h30 somos todos convidados para a Eucaristia, na matriz de Vila Franca do Campo, presidida pelo nosso administrador diocesano, o Sr. Cônego Hélder Fonseca. Ao sairmos da igreja, seremos brindados com uma atuação de ranchos folclóricos, fados e cantares populares que animarão o Jardim Antero de Quental, onde todos, em convívio familiar, poderemos apreciar uma mostra de artesanato. A responsável pelo serviço apela a todas as famílias de São Miguel que participem na iniciativa. 15 de maio foi a data escolhida pela Assembleia Geral da ONU para assinalar o Dia Internacional da Família. Vivemos em Igreja o Ano da Família Amoris Laetitia, o Ano do Encontro Mundial das Famílias em Roma, que se realizará em junho. A problemática da família vai estar esta semana em destaque em Ponta Delgada, na conferência de Juan Ambrósio, teólogo, professor na Universidade Católica Portuguesa, uma conferência sobre a família, igreja doméstica e sinodalidade. A conferência é aberta a todos a partir das 20h30 no Centro Pastoral Pio XII. Juan Ambrósio falou sobre este tema em Angra na passada quarta-feira e voltará à Ilha Terceira no dia 7 para falar do mesmo assunto na Praia da Vitória. Com menos funções, mas com a mesma devoção, a zona do Ramo Grande, na ouvidoria da Praia da Vitória, retomou com alegria as celebrações do Espírito Santo. A pandemia trouxe mais dificuldades económicas para que os imperadores possam oferecer um farto almoço, mas ainda assim, esta não deixa de ser uma festa da partilha, garante o padre Moisés Rocha, pároco nas igrejas da Agualva e Fontinhas. Embora haja algumas famílias que apenas estão a cumprir a sua promessa sem a tradicional função, como nós dizemos, mas a maior parte sim está logo que também a possibilidade, porque estes tempos também trouxeram algumas dificuldades em termos económicos e, portanto, que as pessoas não se podiam lançar em altos voos, como costumamos dizer, mas que sim, então, há sempre a partilha, mesmo que não façam grandes coisas, há a partilha sempre da massa sovada, da carne, e estão a fazer a partilha em termos de sopas, não só para as pessoas que são convidadas, mas partilham com aqueles que têm mais necessidade. E isso é um facto que nós verificamos, que as pessoas, apesar de todas as dificuldades,
tem sempre muito este espírito de partilha. Alguns domingos são ainda preenchidos com os organismos paroquiais, como sejam os grupos de escuteiros ou as comissões da Igreja. O sacerdote alerta para a necessidade de não cair em exageros, sob pena das famílias recearem acolher o Espírito Santo em casa. Mesmo na questão das funções, às vezes pode-se exagerar de tal forma que as pessoas digam, eu não posso ter o Espírito Santo para fazer uma coisa dessas, que eu não tenho possibilidade. A finalidade não é de dar a função, a finalidade é de ter o Espírito Santo, a devoção. Mas muitas vezes associa-se estas duas coisas e como as pessoas não têm possibilidade, penso que se isso for a caminhar nesse sentido, cada vez vamos ter, se calhar, menos pessoas a dar a função. Este ano regressam novamente os festejos dos domingos de Pentecostes e da Trindade, ou no ramo grande, os domingos do Bodo. Estes sim, dias para serem vividos novamente em comunidade, a acolher visitantes. A maior festa religiosa dos Açores acontece em todas as ilhas, com celebrações muito distintas entre elas. Arranca este domingo, 1 de maio, a Semana das Vocações, que se prolonga até ao próximo dia 8. A Semana das Vocações constitui uma oportunidade para o testemunho de pessoas que se deixaram tocar pelo amor de Deus, a oração pelas vocações de especial consagração e a reflexão catequética nas paróquias e nas famílias. Este ano, o Serviço Diocesano da Pastoral Vocacional promove um workshop na paróquia de Santa Luzia, no próximo dia 7 de maio, para todas as crianças e jovens da catequese e uma vigília de oração na mesma igreja, que é uma das igrejas da Jornada Mundial da Juventude 2023, na Diocese de Angra. Aqui na terceira nós procuramos fazer aqui um workshop vocacional aqui na paróquia de Santa Luzia, em Angra. Vamos ter no próximo sábado, dia 7, um momento de atividades com todas as catequeses que foram convidadas para que os jovens, as crianças, passem lá durante o dia e em cada sala tenham um momento de trabalhos, de workshop em termos vocacionais, em que várias congregações religiosas estarão lá presentes, inclusive também um casal com a vocação matrimonial e o próprio seminário. Depois à noite teremos uma vigília de oração também na igreja de Santa Luzia em Angra, por volta das 9 horas, convidando toda a gente que queira associar-se a este momento de oração. O que nós pedimos é que, de facto, todas as paróquias, pelo resto das ilhas, tomem iniciativas semelhantes. A criatividade pode sempre ser imensa neste campo de atividade, desde que se tenha vontade e se proporcione, de facto, um trabalho mais profícuo neste sentido. Uma paróquia, uma comunidade que não tenha vocações consagradas, pode ser uma comunidade que esteja necessitada de renovamento, de incentivo, de missão, maior entusiasmo na adesão a Cristo e também ao serviço da Igreja. O cônego Helder Miranda Alexandre, reitor do Seminário Episcopal de Angra, garante estar disponível para colaborar com as paróquias em todas as iniciativas referentes a esta semana. Estaremos disponíveis a todas as catequeses ou grupos de jovens. Este fim de semana já estou aqui com um grupo de jovens, vamos fazer um retiro. Pronto, é tudo uma questão de disponibilidade, de criatividade e de entusiasmo neste assunto que é central, porque a pastoral vocacional é uma pastoral que atinge todos os tipos de vida da Igreja. Portanto, a vocação é uma resposta a Cristo, é uma adesão a Cristo, cada um depois escolhe o caminho que quer seguir e testemunhar na sua vida. Depois do afastamento de uma pandemia, é importante aproveitar a Jornada Mundial da Juventude no próximo ano para reparar os danos. Vamos tentando reavivar. Eu acho que a oportunidade das Jornadas Mundiais da Juventude que vão acontecer em Lisboa pode ser uma boa desculpa para tomarmos iniciativas, juntarmos os grupos, porque passamos de facto aqui uma época cinzenta, de um certo apagamento, com a vida afastou muita gente, e recomeçar a aquecer os motores às vezes não é muito fácil. Mas vamos com este entusiasmo, apontando já para Lisboa, procurando tomar iniciativas e tentando reagrupar os grupos, fazer retiros,
proporcionando de facto momentos fortes em que eles se possam encontrar com Cristo. A 49ª Semana das Vocações arranca este domingo e o Serviço enviou para todas as paróquias da Diocese materiais de trabalho para que as crianças e jovens possam ser despertados para a realidade vocacional que poderá estar em diversas dimensões. Em Ponta Delgada, a ouvidoria vai promover uma vigília de oração pelas vocações no dia 6 de maio, às 20 horas, na Igreja da Covoada. Estamos todos convidados. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Mati Ragunot, ou, no seu título internacional, Unchained, é uma série israelita. A história segue um rabi que tenta conseguir dos maridos o get, a carta de divórcio, que permite às esposas retomarem a sua liberdade. No sistema religioso judaico, o divórcio sempre foi permitido, um fato que Jesus Cristo criticou, embora esteja consagrado na Torá, a lei santa dos judeus. O protagonista da série é o Rabi Yosef Morad, um judeu ortodoxo que ajuda as mulheres em dificuldades, ou seja, aquelas a quem o marido nega o get, mesmo quando a relação já terminou. Morad usa a tecnologia e a chantagem, parecendo de início que a série se resumirá aos seus métodos não convencionais. Mas cedo se torna claro que há algo de mais significativo. Os espectadores são arrastados para uma outra intriga, misteriosa e envolvente. Quais são os verdadeiros problemas que enfrenta o próprio Morad no seu casamento? Que segredos lhe esconderá a sua esposa? Unchained constrói assim uma teia de dúvidas, suspeitas sobre todo o processo que levou à união de Morad. A narrativa é segura, adentrando-se nos personagens de forma surpreendente, mas natural. O que parece de início ser apenas uma imitação de outros modelos, revela-se, portanto, como uma visão profunda da atual sociedade israelita. Por esse motivo, Unchained é televisão de grande qualidade. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. Hoje, no Dia da Mãe, vamos até São Miguel para ouvir e falarmos com uma mãe de 4 filhos, Helena Cardoso Dias. Não é vulgar, pode dizer-se assim, nos tempos de hoje. A Comissão Episcopal para a Família e Laicado enviou uma mensagem a todas as mães para este dia com o título Coração de Mãe é Coração de Paz. Helena, o Dia da Mãe, o que é que significa quando a maternidade são todos os dias, desde o dia em que um filho nasce? Eu diria até que um filho morre, mas não, porque continuamos a ser mães, não é? Exato. Desde o dia em que um filho é concebido, e é concebido com a presença do Espírito Santo, não é? No meu entendimento, é desde aí que se é mãe. E realmente, para ser família numerosa, é a partir da gravidez do 3º filho. E foi com uma alegria enorme que nos juntámos às famílias numerosas a partir da gravidez do nosso António, que é o número 3, não é? Portanto, é uma presença constante, desde a concepção até a eternidade, não é? Porque realmente eu também acho que não é horrível realmente o viver a morte de um filho. Imagina estas mães ucranianas o que não estarão a passar nesta época de guerra, mas é uma presença constante, não é? Os nossos filhos, desde... Sim, este título que é muito sugestivo, Coração de Mãe é Coração de Paz, é um título, a mãe é sem dúvida a mulher coragem, não é? Portanto, se há atributo que define
o papel da mãe é talvez a palavra coragem. Por pior que a pessoa desempenhe esse papel, às vezes muito limitada e certamente a sofrer por não ser capaz de o desempenhar, mas certamente procurando dar sempre o melhor em todos os momentos da sua vida. Sim, nós gostaríamos sempre de fazer mais e melhor e de chegar mais além e de ajudar os nossos filhos a chegar mais além e claro que sentimos essas limitações, muitas vezes eu penso nisso, Deus põe-nos tanta coisa à disposição, nós escolhemos fazer de formas tão diferentes daquelas que certamente Ele escolheria para nós ou que nós, enquanto pais, gostaríamos que os nossos filhos fizessem, mas essa liberdade é essencial, não é? E também acompanhar nessa caminhada também é muito bonito. Eu recordo sempre aquela passagem em que Nossa Senhora guardava tudo no coração, não é? Eu vivo muito essa passagem, porque são tantas vivências, umas mais positivas, outras nem por isso. Vemos os nossos filhos a fazer bem, vemos os nossos filhos a bater com a cabeça, queríamos fazer o caminho por eles, mas não é esse o nosso papel, muitas vezes é realmente de apaziguar, muitas vezes é de fazer a ponte, muitas vezes é de calar, muitas vezes é de deixar fazer o caminho que eles têm para fazer, mas vamos guardando no coração todos esses momentos e muitas vezes não compreendemos no momento exato e mais tarde vimos a perceber, olha, realmente era mesmo este o caminho. Então eu, nos meus altos e baixos e nas minhas falhas como mãe, que obviamente tenho, vou constatando isso, que o Senhor vai sempre pegando em nós todos ao colo nesses momentos mais fáceis, mais difíceis, mais alegres, mais tristes e a mim cabe-me isto, ir guardando no coração, ir vivendo à sua medida. Um coração que é grande, que abarca todos os seres que depois nascem a partir de nós também e que são, enfim, criados dentro de nós e portanto são um pouco o nosso prolongamento, sem serem nossos, digamos assim, e tendo a sua autonomia e a sua identidade própria. E não há receitas, não é? Porque cada um dos filhos é diferente, cada um dos filhos tem inquietações diferentes e provoca-nos também desafios diferentes. Como é que é ser mãe de 4 filhos? Imagino, são rapazes e uma rapariga, salvo erro, não é? Exato. E portanto há de ser diferente também essa partilha e essa cumplicidade. É uma riqueza realmente muito grande. É um bocadinho como aquele ditado que diz que as tristezas são a dividir e as alegrias são a multiplicar. É uma diversidade enorme de feitios, de maneiras de estar, maneiras de viver, de lidar com as situações e é muito engraçado ver como eles vão reagindo e acompanhá-los nisso. Realmente é uma diversidade muito grande e ao mesmo tempo um desafio muito grande, porque claro que há regras que têm que ser iguais para todos, mas claro que há que adaptar à realidade de cada um, à idade de cada um, à situação em que cada um está, não é? Às características de cada um. Portanto, o colo é o mesmo, não é? E cabem todos, os 4, há sempre um cantinho, numa perna na outra, num braço no outro, há para todos, mas cada um precisa do colo em momentos diferentes, precisa do acolhimento em momentos e em formas diferentes e portanto é uma riqueza muito grande, mas é um desafio também muito grande. Claro que há dias que nos sentimos mais capazes, outros que pomos na mão do Senhor, olha, faz lá como entenderes que eu não tenho capacidade para mais,
Mas realmente e nesses dias de arrufos e de desespero, sem ser um desespero desesperante, mas claro. em que nós nos sentimos impotentes para até às vezes os compreender, como é que é? Sim, é mesmo. Eu só encontro a paz quando coloco mesmo na mão do Senhor e pronto, eles não são meus, eu sou o instrumento para chegar a eles, não é? E portanto, colocando nas mãos do Senhor, eu ganho uma força diferente e é mesmo uma vivência constante, mas nessas alturas em que é mais difícil, em que as situações mais complicadas surgem, é mesmo nessas alturas que é mais importante ainda colocar nas mãos do Senhor e perceber que está para além de mim, não é? Está para além de mim. E quando o faço, pronto, realmente vem uma paz diferente e uma força diferente. E obviamente que viver isto a dois, viver isto em família, em casal, claro que é muito importante. Claro que é muito importante. Eu imagino que sozinha fosse um bocadinho mais complicado, não é? Realmente. E depois partilharmos os dois e olha isto, olha aquilo, olha, apanhei assim, apanhei assado. E isto também é uma dinâmica muito interessante que nos ajuda aos dois a viver melhor, a ultrapassar melhor e a chegarmos melhor aos nossos filhos, lá está, porque umas vezes é o pai que tem aquela palavra mais assertiva, outras vezes é a mãe, umas vezes é um que chega de uma forma e outras vezes é o outro, e outras vezes vamos nos complementando, e eu acho que essa dinâmica também é muito importante. Como é que é o papel da mãe na família de hoje? Há de ser um bocadinho diferente daquela que foi das nossas avós, talvez, já não digo das nossas mães, porque já todas trabalharam e, portanto, já são de uma geração um pouco diferente, ou pelo menos a sua maioria já trabalhou, mas como é que é hoje o papel das mães, que entram um pouco com o papel da mulher numa casa e na gestão da família e na gestão dos conflitos familiares, porque naturalmente o tempo que o trabalho nos rouba muitas vezes também nos retira paciência para depois chegarmos a casa e entrarmos outra vez numa nova dinâmica que há de ser diferente da do local de trabalho. Pois, é realmente essa vivência da mãe e da mulher nos tempos de hoje é um bocadinho diferente nessas dinâmicas, porque trabalhamos, passamos muito tempo fora de casa, longe dos nossos filhos, e depois há toda uma dinâmica em casa. Mas eu acho que no essencial a vivência é a mesma, não é? De acompanhar, de estar atentas, nós temos um jeito diferente de chegar aos miúdos, faz parte, é da nossa natureza, mas claro que é importante termos a tolerância para connosco próprias, não é? E para com os miúdos, claro que se eu estou cansada no final do dia, é natural que eles também estejam cansados no final do dia, é natural que o pai também esteja cansado no final do dia e, portanto, é natural que haja mais rabugice, não é? Então também é importante que haja mais paciência, mais tolerância e levar a coisa de outra forma, não é? Por exemplo, fazer oração ao final do dia, antes de ir para a caminha, não dá, já toda a gente está completamente, uns adormecem para aqui, outros para ali, têm horários diferentes, a hora melhor para nós todos é de manhã, não é? É de manhã a caminho da escola, portanto, vamos encontrando, não é? Vamos encontrando os tempos próprios, vamos encontrando os tempos melhores para esta ou aquela conversa que precisa deste ou daquele tempo e se calhar há umas que são mais ao fim do dia, há outras que são mais de manhã. E este olhar atento
este jeitinho que a mulher tem para entender é mais por aqui ou mais por ali, eu acho que se mantém em qualquer época, não é? Eu já via as minhas avós a fazer isto, não é? Já via a minha mãe a fazer isto e, portanto, também replico. Claro que com timings diferentes e com vivências diferentes, mas eu acho que no essencial isto mantém-se, não é? É verdadeira a ideia do sexto sentido da mulher e da mãe, que Eu acho que sim. inclui muitas vezes os estados de alma dos próprios filhos, onde efetivamente outras pessoas não chegam e não veem. Pois, e é engraçado porque muitas vezes é o meu marido que diz: Olha, tu tens muito jeitinho aí. Portanto, ele próprio reconhece isso e eu não estou bem a ver, mas sim acredito e depois constato, é verdade. Como há outras competências que ele tem muito melhor do que eu e portanto, aí, olha, é trabalho de equipa, não é? És melhor nisto, força, eu sou melhor nisto, força, e vamos, e vamos caminhando, não é? Ser mãe, naturalmente que é um projeto de vida a dois, mas também tem que haver uma vontade no feminino. E esta foi sempre uma vontade da Helena. Sim, sim. Eu recordo a minha professora de Geografia da População, logo na primeira aula de todas, a perguntar quem é que queria ter muitos filhos. E éramos 50, não é? A turma era 50 alunos. E fomos dois a pôr o dedo no ar. Portanto, eu e um colega. Realmente, de todos, eu acho que somos os únicos famílias numerosas. Eu para um lado, ele para o outro, mas nos bancos da faculdade sentia que era esta a minha vocação. E portanto, com muita naturalidade, os filhos foram chegando neste projeto pensado, neste projeto vivido. Não é dois, é três, porque o cimento é Deus que nos dá, é mesmo essencial. O nosso projeto é três. Os filhos, a partir de uma determinada altura, eles começam logo a ganhar asas a partir do momento em que nascem, penso eu, porque hoje cada vez de uma forma mais precoce. Mas como é que antecipa a saída dos filhos de casa? Já falámos que os filhos não são nossos, obviamente, e nós queremos que eles também tenham asas e que cresçam e que saiam e que vivam a sua vida, sendo que o nosso papel é acompanhá-los sempre. Mas como é que antevê a saída dos filhos de casa? Como é que essa dinâmica é percepcionada, digamos assim? Pois já, esperemos que já no próximo ano o mais velho ganhe outras asas e vá para a faculdade, portanto já estamos a preparar, não é? A preparar-nos interiormente, claro, mas sobretudo a preparar os nossos filhos para isso. É tão gira essa etapa também, não é? E é tão, eu acho, não sei, quando chegar lá se calhar vou andar aí um bocadinho tristonha, mas é um sinal tão importante para o crescimento deles, para a autonomia deles, para a vivência deles, que eu estou desejosa de chegar lá e de poder também continuar a apoiar. De outra forma, o ninho, eu não sei, falam muito no ninho vazio. Eu não vejo um ninho vazio, eu vejo um ninho sempre disponível para eles, não é? Claro que vai ser de uma forma diferente. Eu sinto que me vou sentir muito realizada por ver os meus filhos a ir mais adiante, não é? Uhum. Quando chegar a essa altura, se calhar vou sentir um bocadinho aqui que não é bem assim, mas neste momento é assim
que vivo a coisa, não é? Eles vão ganhando as suas asas já no seu dia-a-dia. Os escuteiros dão-nos uma ótima lição ao longo da caminhada deles. Eles vão começando por dormir fora de casa, fazer atividades, mais dias, menos dias, não é? Vão ganhando ali muitas autonomias e nós vamos aprendendo também com essas dinâmicas. Claro que o ir para a faculdade, claro que o constituir família, sair de casa para constituir família, claro que vai ser outra etapa, mas eu não sei, eu não vejo o ninho vazio, eu vejo um ninho que vai continuar e que se vai alargar para outras chegadas. Há pouco falámos do desejo de ter filhos e de fazer esse projeto a 2, a 3, consoante se é crente ou não se é crente. A minha questão é essencialmente esta. Hoje cada vez menos há tempo para a maternidade e este é um problema real, é um problema que depois afeta até a própria renovação da população e das gerações. Estamos num inverno demográfico enorme, a que os Açores, que era uma altura, era uma região do país onde efetivamente ainda havia muitos nascimentos, mas que os Açores também já acusam, um sinal que os Açores já acusam. A pergunta que eu lhe faço é, foi este sentido materno que deixou de existir nas mulheres que hoje estão muito mais preocupadas e valorizam muito mais outras coisas, ou efetivamente não há condições para criar famílias, ou é um bocadinho, um pouco de tudo? Bom, eu penso que é um pouco de tudo. Eu sou geógrafa e esta noção de que estamos a viver um inverno demográfico já está presente há muitos anos, não é? Por isso, a conclusão que a minha professora de Geografia da População queria que chegássemos era precisamente esta, não é? E realmente é um sinal dos tempos modernos, um sinal desta Europa envelhecida na qual Portugal e os Açores se integram. Mas eu não sei, eu vejo que é possível, eu não sou uma super mulher, nós não somos uma super família e conseguimos ter uma família numerosa para os tempos que correm, não é? Claro que abdicamos de muitas coisas, não é? Portanto, eu não gosto muito da palavra abdicar, eu gosto mais de... Concessionamos, se calhar, não é? Sim. Partilhamos e aprendemos a dividir o tempo de outra maneira, não é? De outra forma e perceber que agora é a altura de viver isto, depois vai ser a altura de viver outras experiências ao nível do trabalho. Neste momento eu consigo fazer atividades na escola, não é? Como professora, que não podia fazer há uns anos atrás, e daqui a outros anos, quando os miúdos estiverem todos fora de casa, vou fazer outras, e todas elas são importantes e todas elas são interessantes e todas elas me fazem crescer como profissional, mas também como mãe, não é? Portanto, as duas dinâmicas são muito úteis, há uma simbiose muito, muito gira, não é? Eu acho que sou melhor professora por ser mãe e acho que sou melhor mãe também por ser professora e, portanto, não vejo que um aspecto limite o outro. É claro que também, quando escolhi ser professora, também foi na perspectiva de poder acompanhar melhor os meus filhos. Foi um dos aspectos que me fez encantar por esta profissão. Julguei que realmente ia ter mais tempo do que na realidade tenho, é verdade, mas sim, também vou acompanhando de uma forma muito mais próxima, exatamente pela profissão que tenho. Portanto, acho que nós colocamos mais dificuldades do que aquelas que realmente existem. A sociedade, a comunicação social, enfim, toda a envolvência parece que é tudo mais complicado e não é. É preciso ligar o descomplicador. As mulheres portuguesas gostariam de ter mais filhos do que têm, é o que dizem os estudos.
é preciso tirar o pé do travão, não é? Há muitos entraves que nós colocamos a nós próprios, que a sociedade coloca a nós próprios, mas que na minha vivência não correspondem a uma realidade. Nós podemos fazer diferente. Uhum. Nós estamos mesmo na reta final desta conversa, brevíssima, e eu gostaria de lhe colocar ainda mais uma questão e que tem a ver essencialmente com este tempo que vivemos, que é um tempo de alguma desesperança, mesmo para nós crentes. É um tempo em que vivemos um pouco ansiosos e amargurados pelo destino do mundo. Vivemos uma guerra à porta da Europa, tanto como vivemos outras guerras que estão mais longe do nosso olhar, mais longe da nossa geografia, mas que são guerras igualmente mortíferas, onde muitas crianças perdem a vida, onde muitas mães dão a vida pelos seus filhos, e às vezes essas sim têm que abdicar de muita coisa para poderem salvar os filhos. Falo naturalmente da Ucrânia. Aliás, a mensagem da Comissão Episcopal para a Família Laicado tem muito em conta a oração pelas mães da Ucrânia. Como é que vê este conflito e como é que vê este êxodo das mulheres com os seus filhos, com os seus netos, para lhes tentar dar um futuro melhor, porque no fundo é aquilo que qualquer mãe ou qualquer pai deseja para os seus filhos? Essas sim são mesmo corajosas, não é? Eu rezo muito por elas. São momentos muito difíceis que estamos todos a passar, e elas na primeira pessoa. Vou tendo relato de algumas situações concretas, mas também vou vendo sinais de esperança. É tão difícil desfazer dos brinquedos, por exemplo, desfazer daquilo que se tem, e de repente este brinquedo pode ir para aquela criança que está nesta situação, que está nesta vivência de refugiado, e de repente os corações abrem-se. É tão difícil pôr os miúdos a orar com sentimento, e de repente eu encontro uma série deles a dizer: sim, catequista, eu quero levar esta vela e rezar com a minha família. Então eu acho que são momentos de desespero para estas mães, mas também de esperança, porque todo o mundo também dá este abraço, todo o mundo também quer dar a mão. Que o Senhor as acompanhe. Como é que a Helena vai viver este dia da mãe, que viverá certamente todos os dias da sua vida? Eu celebro particularmente o Dia da Mãe no dia 8 de dezembro, em casa é assim que o celebramos. Imagino que na sua também não seja muito diferente, mas como é que vai viver este Dia da Mãe? Olha, sim, realmente o dia da mãe para nós é 8 de dezembro. Este em particular, vou estar longe dos meus filhos, vou estar longe dos meus filhos, portanto vou acompanhar alunos do programa Erasmus, vamos sair amanhã e portanto no domingo não estarei com os meus filhos. Estaremos de outra forma, à distância, mas também é uma alegria muito grande proporcionar aos filhos das outras mães experiências tão giras, da mesma maneira que os meus filhos também têm beneficiado de tantas experiências boas, porque outras mães dedicam um bocadinho este tempo. Então há aqui uma permuta, não é? Acho que há aqui uma comunhão entre mães e entre pais e entre famílias, de proporcionarmos uns aos outros aquilo que pode ser bom e produtivo para todos. Portanto, este ano vai ser à distância, mas eu sei que eles percebem que é importante também este testemunho e esta vivência, enfim, doação de tempo.
Muito obrigada, Helena Cardoso Dias, na primeira pessoa, mãe de 4 filhos, 3 rapazes e uma rapariga. Neste Dia da Mãe de 2022, a Igreja quer prestar a sua homenagem a todas as mães coragem de todos os dias, as que nunca desistem de cuidar, de proteger, de ensinar a crescer saudáveis os seus filhos. Quer, de modo particular, deixar uma palavra de esperança a todas estas mães que estão em fuga às bombas e às ameaças à vida. A elas se convida a dirigirem um olhar para Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, que viveu igualmente momentos terríveis para salvar o seu filho. Não são palavras minhas, são palavras retiradas da mensagem da Comissão Episcopal do Laicado e Família para este Dia da Mãe. Foi mais um programa Igreja Açores, no 3º domingo da Páscoa. A liturgia recorda-nos que a comunidade cristã tem por missão testemunhar e concretizar o projeto libertador que Jesus iniciou e que Jesus, vivo e ressuscitado, acompanhará sempre a sua Igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e orientando-a para a sua palavra. Tenha uma boa semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.